Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso TD de Introdução à Eletrostática. Estamos na questão número 4 e a questão 4 diz o seguinte: o que você entende por condutores e isolantes? Aí pede para a gente exemplificar um pouquinho aqui e dar alguns exemplos. Bom, a ideia de condutores e isolantes é bem simples, não é complexa, mas a gente tem que recorrer à estrutura do átomo. Já foi falado, a gente já comentou sobre isso, que o átomo, que é o constituinte da matéria, é formado por uma região central, chamada de núcleo, e uma região mais afastada, chamada de eletrosfera, onde encontramos as partículas elementares, os elétrons, ok? Bom, os elétrons ficam nessa região, enquanto os prótons ficam aqui no núcleo, né? Ok, até aí. Bom, esses elétrons possuem carga negativa e os prótons possuem carga positiva. Acontece que esses elétrons eles podem migrar de um corpo para o outro, de um átomo para o outro. E isso vai depender da ligação que ele tem com o núcleo. Às vezes essa ligação é tão fraca que esses elétrons eles conseguem sair do átomo e ir para um outro átomo, para um outro corpo. E, portanto, se você considerar um corpo material, vamos considerar aqui dois corpos materiais. Eu vou desenhar um corpo A e um corpo B. O corpo A eu vou chamar de condutor, e o corpo B, esse aqui é o A, esse aqui é o corpo B. E esse aqui eu vou chamar de um corpo isolante, eletricamente falando, né? Corpo isolante. Bom, o corpo A, ele é considerado um condutor porque esses elétrons, ele tem maior facilidade de circular o corpo, de ter um fluxo livre. A gente diz que no condutor existe elétrons livres, que circulam livremente. Já os isolantes são aqueles tipos de materiais onde os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo e, portanto, mais presos do que essa situação aqui, de modo que eles não têm um fluxo ou um livre movimento. Portanto, eles estão mais presos ao núcleo. Então aqui você não tem um fluxo livre de elétrons e aí a facilidade de ter uma corrente de elétrons no corpo isolante é menor. Já no condutor, essa corrente eletrônica, ou esses elétrons circulando, ele tem maior liberdade, portanto é chamado de condutor, facilmente conduz elétrons através do corpo. E esse aqui não, porque a estrutura atômica dele, os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo. Então, a rigor, o que seria um condutor? São materiais que possuem elétrons livres. É o caso do cobre, por exemplo, ferro. Já um isolante são materiais onde os elétrons estão presos ao núcleo ou fortemente ligados ao núcleo e, portanto, não tem um movimento facilitado. Exemplo disso, o plástico, a borracha, né? Você tem uma dificuldade de, a rigor, os condutores que são considerados condutores, pois conduz facilmente corrente elétrica, já os isolantes não. Uma via prática disso que a gente aprende desde cedo é que a gente não manipula a eletricidade com condutor. Ninguém vai brincar com a eletricidade ou manipular a eletricidade, brincar de forma nenhuma. Mas manipular, resolvendo algum problema em casa, você nunca manipula a eletricidade com condutor, mas sim com isolantes, né? A fim de se proteger de correntes elétricas. Então, é isso. Isolante, você tem os elétrons presos ou ligados fortemente ao núcleo e os condutores, você tem esses elétrons livremente, né? Eles são livres, né? E, portanto, essa é a nossa questão 4, onde pede para que você fale ou comente um pouco o que seria condutores e isolantes. Espero que tenha acompanhado. Se você tiver algum tipo de dúvida e quiser colocar no comentário ou em sala, teria o prazer de tentar esclarecer, ou se quiser dar uma explicação melhor, falar. Esse espaço aqui é muito bacana para a gente trocar informação. Então não se preocupe, não se acanhe, pode falar aí, pode escrever caso você queira. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!